escapa debaixo da cama, ninguém se esconde, a felicidade vai. Desabaço dos homens, vai. Desabaço dos homens, vai. Desabaço dos homens. Menina, ela mete bicos, menina, ela fecha a roda. Menina, não tem saída de cima, de pano ou de lado. Menina, olhe pra frente, ô menina, todo cuidado. Não queira dormir no ponto, segura o jogo, atenção de manhã. Olá, boa noite, tudo bom? Divas do Parquet, quanto tempo? Nanda Delta, Ana Francis, Renata, lá de Garanhuns. Gente, quem estiver entrando, faça como fizeram as divas do Parquet aí. Compartilhem com seus seguidores aqui no Periscope, no Instagram, no Facebook, no Twitter, tá certo? Rebeca, Carla. Gente, quem tiver Twitter, compartilha no Twitter, mesmo que você não tenha muitos seguidores. É bom porque a gente fica lá nos Trending Topics, tá certo? Pessoal, Cida Queiroz na área, Lilian, Carla, tudo bom? Pamela, Renata. Gente, ontem, agora não me recordo, eu fiz, já iniciei aquele mapeamento de estudos que eu tinha prometido para vocês, né? A gente falou que iria trabalhar ali os principais tópicos dentro de um tópico maior, né? Como assim, né? Vamos explicar, né? Eu falei top temas, então eu selecionei direitos fundamentais lá do direito constitucional. Aí, sem pretensão de dar uma aula de constitucional, passei para vocês aqui, né, pontos que são importantes. Em alguns momentos eu vou passar só os pontos mesmos, né? Só, dizer, olha, não deixem de estudar sobre o assunto tal, sobre aquele outro assunto. E de vez em quando a gente vai, especificando os tópicos. Não esqueça não, Carla. Mas você ainda não chegou lá no ponto que você me pediu de constitucional não, né? Eu vou te mandar essa semana. Então, gente, o que eu queria que vocês pensassem? Daqui a pouco, hoje de noite, mais tarde, lá para umas 11 horas, talvez um pouco antes, eu vou continuar aquele estudo lá de direitos fundamentais com vocês. Hoje, uma dica de direito civil. Quem me acompanha aqui há muito tempo, talvez já tenha falado de um ou outro ponto, mas é uma dica rápida. Eu acho importante, trabalhar um tema de fundações, porque houve uma alteração recente, tá certo? Então, para quem está me perguntando aí, eu sempre vou anunciar, dicas de direito civil é o nosso periscope de sempre, quase que diário. Quando eu for fazer dicas do mapeamento, as dicas fundamentais ali de outras matérias, eu vou colocar no título, você vai ficar sabendo, tá certo? Vou chamar de top temas, tá? Os principais temas aí para concurso. Tudo bom, Dijane, Cláudia? Olha, fundações, um tema que teve alteração recente. A Lei 13.151 alterou alguns artigos de fundações. Não só em relação ao controle do Ministério Público, não, Lília. Também sobre a finalidade das fundações. Um beijo para a Nani que está entrando aí. Olha só, isso pode cair na sua prova. Pensem comigo. Qual é a natureza jurídica das fundações? Qual é a natureza jurídica das fundações? Fundações são pessoas jurídicas de direito privado. Fundações são pessoas jurídicas de direito privado. Lá no artigo 44 do Código Civil, você tem um rol de pessoas jurídicas. Você tem as sociedades, as associações, as fundações, os partidos políticos, as organizações religiosas, e a EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Então, as fundações privadas, é bom que se diga, são pessoas jurídicas de direito privado. É possível existir fundação de direito público? Sim, é possível, tá? Como integrante da administração pública. Mas está em extinção fundações que tenham a personalidade jurídica de direito público. Porque aquelas fundações que você estuda lá no direito administrativo, a maioria delas, apesar de serem entidades da administração pública indireta, elas já têm personalidade jurídica de direito privado também. Então isso a gente deixa para o direito administrativo. Quem sabe lá na frente eu trago para vocês quando a gente for passar por administrativo naquele mapeamento, tá certo? Mas
A Nani aí, alguma dúvida aí, Nani? Ficou na dúvida com relação às fundações? Para o direito civil, as fundações de direito privado são o quê? Pessoas jurídicas de direito privado, previstas no artigo 44. E o que é uma fundação, gente? A fundação é uma pessoa jurídica que é constituída pela afetação de um patrimônio destinado a uma finalidade. Veja, ao contrário de outras pessoas jurídicas que são formadas pela reunião de outras pessoas para atingir uma finalidade, por exemplo, a sociedade decorre da reunião dos sócios, a associação decorre da reunião dos associados, a fundação não tem membros, fundação não tem sócio, não tem associado, não tem dono. A fundação é uma pessoa jurídica com personalidade jurídica própria, com autonomia, patrimônio próprio, e essa fundação é constituída através da afetação de um patrimônio, tá certo? Através da afetação de um patrimônio. Então, por exemplo, eu posso destinar parte do meu patrimônio para que ele seja afetado para determinada finalidade. Ou seja, esse patrimônio não será mais meu, será da pessoa jurídica, da fundação. E eu sou dono da fundação, Fundação Professor Aurélio. Eu sou dono da fundação? Não, ela só leva o meu nome. Eu sequer necessito fazer parte, ali dos seus funcionários. A fundação vai ter presidente, diretores, funcionários em geral, que trabalham para a fundação, mas não são membros dela, tá certo? É importante ter isso em mente. A fundação é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída pela afetação de um patrimônio destinado a determinada finalidade. E essa finalidade, será que pode ser qualquer finalidade? Não, atenção. A fundação, ela tem que ser constituída para finalidades não lucrativas, tá certo? Finalidades não lucrativas, não econômicas. Quando eu digo não lucrativas, é mais correto falar em finalidades não econômicas. Por quê? A obtenção de lucro não é vedado. Não é vedado que a fundação busque um lucro. Exemplos aí, Fundação Ayrton Senna, Fundação Xuxa Meneghel, são fundações de direito privado. Fundação Roquete Pinto, Fundação Roberto Marinho, Fundação Viva Cazuza, tá certo? São fundações de direito privado. Essas fundações não têm finalidade econômica. Elas podem auferir lucro? Podem, mas o lucro tem que ser revestido na sua própria finalidade, tá certo? O lucro deverá ser revestido na sua própria finalidade. Vai pagar o salário do presidente, o salário dos diretores, dos funcionários, mas vai ser revestido na finalidade também, tá certo? O que eu quero que vocês observem? O artigo, deixa eu pegar aqui o artigo certinho, artigo 62 das fundações, no seu parágrafo único, diz assim: a fundação somente poderá constituir-se para fins de... Esse artigo 62, parágrafo único, sofreu recente alteração. Veja, antes as fundações tinham poucas finalidades previstas na lei. Tinha finalidade, de cultura, assistência social, mas não tinha finalidade de proteção do meio ambiente, finalidade educacional. E a doutrina se perguntava, será que o rol do artigo 62 é um rol taxativo ou exemplificativo? Sempre se entendeu que o rol era exemplificativo. As fundações podem ter qualquer finalidade que não sejam o quê? Lucrativas ou econômicas. Então, o parágrafo único hoje foi adequado a essa lógica. Foram ali incluídos 9 incisos, diversas finalidades, e continua sendo um rol exemplificativo, apesar de dizer a fundação somente poderá constituir-se. O enunciado número 8
do Conselho da Justiça Federal diz que a fundação pode ter qualquer finalidade que não seja econômica. Então a gente inclui aí finalidades de assistência social, cultura e defesa do patrimônio histórico e cultural, né? Educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa e preservação do meio ambiente, e aí vai. Veja, as fundações podem ter qualquer finalidade, desde que não econômicas. E essas finalidades estão exemplificadas no parágrafo único. Leia o parágrafo único do artigo 62, que entrou em vigor no final do ano passado, e esse, né, artigo tem grande chance de ser cobrado. O que eu preciso que vocês observem? As fundações somente podem ser constituídas por escrito. Tá? O IFAM é uma entidade de administração pública indireta. Eu não lembro agora se ele é uma fundação pública, aí tem que checar lá na estrutura do IFAM, tá certo? Mas vocês estão pensando muito no direito público. Pensa aqui, ó, no direito privado. Fundação Ayrton Senna, Fundação Gol de Letra, né? Fundação Gol de Letra aí famosa, aqui no Rio de Janeiro. Esse enunciado é anterior à lei, Pamela. Por que ele é anterior à lei? Porque existia uma dúvida. Como o artigo 62 trazia poucas hipóteses de finalidades, será que poderia ter outras? Já se entendia que sim, e continua se entendendo dessa forma. Gente, reverter o dinheiro obtido pela fundação para pagar os funcionários não tem problema. Então, o diretor da fundação é um funcionário. O presidente pode ser um funcionário também. Tá certo? Não há problema. Inclusive, isso vale para as associações, para as organizações religiosas. Uma igreja não tem finalidade lucrativa, mas se a igreja ofere lucro com doações, esse lucro vai ser revestido na própria atividade da igreja. Igreja fundação, não. É uma outra pessoa jurídica prevista no artigo 44, organização religiosa. O padre, o pastor pode ter salário? Pode, não tem problema nenhum. Tá ok? Fiquem atentos a isso. Agora, uma outra mudança importante, que alguém falou logo no início, não lembro quem foi que mencionou, é a questão da fiscalização das fundações. Veja, a fundação pode ser constituída por escritura pública ou por testamento. E quem é que vai fiscalizar se aquela fundação está cumprindo as suas finalidades? Veja, eu destaco parte do meu patrimônio para fazer uma fundação educacional. Essa fundação vai continuar existindo mesmo que eu morra. Quem é que vai fiscalizar? O Ministério Público. É o Ministério Público do estado em que estiver situada a fundação. É o Ministério Público Estadual do estado em que estiver situada a fundação. Essa é a resposta completa. O Ministério Público Estadual do estado em que estiver situada a fundação. Detalhe, se a fundação estiver situada, Lili, se estiver situada em mais de um estado, a fundação está situada no Rio, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, vai ser o Ministério Público Estadual de cada uma dessas entidades federativas. Haverá uma atuação conjunta do Ministério Público. Se for o caso de mover uma ação, você pode vislumbrar, inclusive, um litisconsórcio do Ministério Público, dos Ministérios Públicos Estaduais. E se a fundação estiver presente nos 27 estados brasileiros? A fundação está presente em todo o território nacional. Fundação Roberto Marinho, por exemplo. Quem é que vai fiscalizar se as finalidades estão sendo cumpridas? Quem é que vai fiscalizar? O Ministério Público de cada um dos 27 estados. Tá? Não há dúvida aqui. Não é o MPF. E eu posso dizer, nunca será o MPF. Veja, o artigo 66, parágrafo 1º, ele trazia a previsão que, na sua redação originária, que o Ministério Público do Ministério Público Federal teria a atribuição para fiscalizar
as fundações situadas no Distrito Federal. Veja, essa redação originária do artigo 66, parágrafo 1º, que dizia que o Ministério Público Federal tinha atribuição para fiscalizar as fundações do DF, do Distrito Federal, já havia sido considerada inconstitucional pelo STF. O STF entendia que era inconstitucional. Aí, veja só, hoje o artigo 66, parágrafo 1º, foi alterado pela Lei 13.151. Quem é que vai fiscalizar as fundações do Distrito Federal? O Ministério Público do Distrito Federal. O Ministério Público do Distrito Federal. Então, Carla, deixa eu perguntar para você aí, a Carla que já virou uma Power Ranger ali, está morfando, eu quero que vocês pensem comigo o seguinte: o examinador, ele pode ser malvado com vocês. Imagina numa prova oral, tá certo? Imagina você, né, numa prova oral, e o examinador pergunta o seguinte: se a fundação tiver representação regional, a mesma coisa, vai ser o Ministério Público de cada estado que vai fiscalizar a atuação naqueles locais, naquelas localidades. Aí o examinador vai falar o seguinte: candidato, qual é o Ministério Público competente para fiscalizar as fundações situadas no Distrito Federal? Aí você vai pensar, beleza, Excelência, recente alteração promovida no artigo 66, parágrafo 1º do Código Civil, determina que o Ministério Público do Distrito Federal será o órgão com atribuição para essa fiscalização. Aí ele vai dizer: parabéns, candidato. Agora, o senhor deve ser do seu conhecimento que o STF já tinha esse entendimento. O STF já tinha declarado inconstitucional o artigo 66, parágrafo 1º, que determinava que era o MPF que deveria fiscalizar as fundações do Distrito Federal. Aí você vai responder: claro, Excelência, eu sei. E aí vem o medo, né? Se o examinador afirma algo que podia ser uma pergunta que você sabia, você já fica preocupado qual vai ser a pergunta, né? O que ele vai perguntar? O que eu sei ele já falou? Aí o examinador pergunta para você: candidato, eu quero que você me explique por que o STF entendia que era inconstitucional o fato do Código Civil expressamente prever que a fiscalização das fundações do Distrito Federal seriam fiscalizadas pelo MPF. E aí, gente? Nesse caso, o que você entende? Qual era o fundamento? Veja, existe alguma lei que dá atribuição para o Ministério Público? Existe a Lei Complementar 75. A Lei Complementar 75 regula as atribuições do Ministério Público, tá certo? E aí, o que acontece? Lá, na Lei Complementar 75, é a atribuição do Ministério Público do Distrito Federal a fiscalização das fundações do DF. Não é atribuição do MPF, tá certo? E aí, por que eu estou chamando a atenção? Porque o Código Civil é lei posterior. A Lei Complementar 75 é de 1990. Não pode o Código Civil, que é norma posterior, revogar essa norma da Lei Complementar 75 de 90? Muitos vão dizer que não. O Código Civil é lei ordinária, não pode revogar uma lei complementar. Está errado. E isso não transformaria o Código Civil em inconstitucional. Eu quero que você entenda por que o Código Civil, na sua redação originária do artigo 66, parágrafo 1º, era inconstitucional. Não se trata de conflito de normas no tempo. Se trata de inconstitucionalidade. Em tese, o Código Civil, como norma posterior, poderia revogar a disposição anterior. Mas o problema está no artigo 128 da Constituição. O artigo 128 da Constituição vai dizer que lei complementar vai fixar as atribuições do Ministério Público. Então você está diante de um caso de reserva de lei.
A Constituição disse que o legislador infraconstitucional deveria, né, estabelecer as atribuições do Ministério Público. Através de quê? De lei complementar. Isso é o que se chama de reserva legal. Então o Código Civil é inconstitucional porque é uma lei ordinária regulando matéria que a Constituição delegou para a lei complementar. Tá certo? Veja, não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Nada impede que uma lei ordinária revogue uma lei complementar. Só que a lei complementar, ela é lei complementar com quórum mais rigoroso de aprovação, porque a Constituição determinou. Então, se uma lei ordinária regular aquela matéria, ela é inconstitucional formalmente falando. É uma hipótese de inconstitucionalidade formal, porque não obedece à reserva de lei prevista na própria Constituição. Tá certo? Entenderam? Exatamente, Lila. Alguém ficou com alguma dúvida? Beleza. Teve alguém ali reclamando no meio do caminho, né? Inconstitucionalidade formalmente, inconstitucionalidade formal, propriamente dita. Tá ok? Então, gente, fica essa dica aqui. Posso dar mais uma dica? Pergunta de prova. Vou fazer o seguinte, vou deixar para o próximo vídeo. No próximo vídeo, que eu falar de direito civil, eu vou trazer uma questão aqui mais complexa de fundação, tá certo? Uma pergunta que seria de segunda fase, né, de prova oral, tá? Tem alguém aqui reclamando, eu vou bloquear, tá? Confuso, mas deu para entender? Você está gostando da aula ou não está gostando? Agora eu não estou entendendo. Tá? Tem um númerozinho ali que está falando pior professor, depois fala que não deu para entender, é só não assistir. Se você não estiver gostando, fica à vontade aí. Também se quiser ficar aí, fica até eu bloquear, que eu também não estou me importando muito não, tá? Só quero que vocês entendam. Se você não entendeu, pode ser que o problema esteja comigo, né? É uma incompatibilidade, tá bom? Gente, Fabiana, Carla, Rosana, tudo bom? Obrigado, gente. Ó, Cida. Ah, tá, você tá gostando. Eu pensei que você não estava gostando, você botou aí pior professor. Eu falei, ué, então não gostou. Pamela, gente, beleza? Fabiola, você vê, né, que eu dei o benefício da dúvida aqui para a pessoa, né? Não bloqueei você, porque você tem o direito de manifestar a sua opinião, mas você não era nem o que você queria dizer. Mas se entrar alguém xingando aqui, eu já bloqueei logo. Não dou nem o benefício da dúvida, tá? Xingando, manifestando opinião eu deixo, né? Mas às vezes quando entra aquelas pessoas malucas, né? Que eu entendi aí o 49167. Valeu, gente. Olha, muito obrigado aí por tudo. E eu volto mais tarde aí para dar aquelas dicas de direitos fundamentais, tá certo? E aí é dica mesmo, beleza? Obrigado, Fabiano, Andréia. Gente, até mais, Renata. A questão eu vou falar no próximo, a questão. Vamos aí, ó, aguardem, né? Tem que manter a audiência, beleza? Um abraço aí para vocês e até a próxima. Até mais.